Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar convosco mais uma vez para tratarmos dos subsídios da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar da 7ª lição do nosso segundo trimestre de 2020. Nós tratamos na lição anterior, as lições anteriores, da posição do cristão sem Deus, do homem sem Deus. Depois falamos da condição do gentio, da condição do judeu. E hoje a nossa 7ª lição ela vai nos tratar de Cristo, a nossa reconciliação com Deus. É a lição do dia 17 de maio, que o comentarista ele nos traz um assunto muito importante concernente à Escola Bíblica Dominical. Como é um subsídio, eu quero compartilhar com você os versículos. São 6 versículos da Palavra de Deus que nós temos aqui, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2. Nós, dessa feita, vamos analisar versículos 14 a 19. E eu quero convidar você para nós fazermos um panorâmico nesses versículos. São apenas 6 versículos da palavra do Senhor Jesus. E eu quero tratar com vocês a respeito de umas ferramentas importantes que esses versículos nos apresentam para que nós possamos apresentar ao nosso aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a sua participação no canal. Deixe aí o seu comentário, o que você está achando das lições. Entre em contato conosco para que nós possamos inteirar e melhorar, na medida do possível, todos esses subsídios da EBD. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, ela está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e versículos 14 ao 19. Eu quero convidar você para fazer essa leitura comigo. Diz aqui, versículo 14: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a iniquidade, a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16 diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Versículo 19, último versículo: assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aqui nesse versículo que eu quero, juntamente com você, analisarmos alguns pontos concernentes a essa lição, que é essa 7ª lição no segundo trimestre do ano de 2020. Vamos começar com o versículo 14. Observamos aqui no versículo 14, que ele diz assim: porque ele é a nossa paz. Jesus Cristo foi feito a nossa reconciliação. Aqui Paulo está dizendo que ele é a nossa paz. Não havia essa paz. Nós observamos na lição passada a condição do gentio sem Deus e como o judeu tratava ele sem Deus. Mas agora Jesus Cristo vem e por intermédio dele a reconciliação é feita, e ele está dizendo aqui que Cristo é a nossa paz. Ele foi o meio de reconciliação entre Deus e o homem. Ele cumpriu toda a lei que não podíamos cumprir, para nos justificar da condenação. A lei estava para ser cumprida, mas nenhum judeu conseguiu cumprir a lei.
Então Jesus vem, cumpre a lei, e depois de cumprir essa lei, ele faz a reconciliação de judeus e gentios. E isso ele faz numa obra de paz. Por isso que o apóstolo está dizendo que Jesus Cristo é a nossa paz. O que era a lei? A lei era um pacto de obras e exigia uma obediência perfeita da parte do homem. Como não tem nenhum homem perfeito, como iam cumprir a lei, né? Então, sobre a lei, a justificação perante Deus estava implícita na obediência da lei, mas o homem não podia cumpri-la. Jesus, então, cumpriu-a por nós. Pelo seu sangue, nossa expiação foi feita. A nossa paz com Deus foi restituída por Jesus. É o que está escrito lá em Romanos, né? No capítulo 5, primeiro versículo da carta de Paulo aos Romanos, fala da nossa reconciliação, reconciliados com Cristo. Então, essa lei que foi cumprida, Jesus entra em ação e faz a aproximação, promove a paz entre judeus, entre gentios, juntamente com Deus, o nosso Pai, nosso Senhor. No versículo 15, o versículo 15 trata da inimizade que foi desfeita. O versículo 15 diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si o mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Duas coisas importantes observa aqui nesse versículo. Primeiro, desfez a inimizade. Segundo, fez a paz. A paz só entra quando a inimizade é desfeita. Se a inimizade não for destruída, a paz não pode entrar. Então, quando Paulo está dizendo neste versículo 15, que Jesus veio na sua própria carne, ele desfez essa inimizade, trazendo a paz. O que que nós entendemos por inimizade? O que é inimizade, né? Essa inimizade, ela tinha um sentido religioso e social. No religioso, os judeus eram inimigos dos gentios. Por quê? Porque eles eram pagãos e não observavam as ordenanças de Deus através da religiosidade, né? Eles serviam a outros deuses, eles não guardavam o sábado, eles comiam coisas imundas. Então, essa não observância da lei trazia inimizade entre judeus e gentios. E no social, eles eram inimigos dos judeus porque não eram circuncidados. Eles eram chamados, como nós ouvimos na lição passada, incircuncisos. E isso trazia uma inimizade entre judeus e gentios, separando-o totalmente. Por isso que nós vamos ver mais aqui na frente que existia um muro de separação. Continuando ainda aqui no versículo 15, né? Diz aqui a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Olha, e se tratando daquele termo chamado inimizade, nós observamos assim, mas por que Deus fez essa ordenança para criar inimizade entre judeus e gentios? Porque essa inimizade é feita por causa das ordenanças de Deus. Deus criou um povo único para si. O problema é que esse povo não estava dando conta de cumprir a lei que Deus deu para eles. Eles estavam longe de Deus, como os gentios também estavam longe de Deus. Então, o termo inimizade diz respeito ao muro de separação que Paulo está falando aqui. O muro existente, mas ele está falando da coisa espiritual. O muro existente entre ambos os povos. Jesus veio destruir esse muro de separação na obra da cruz. Porque quando Paulo fala desse muro de separação, na realidade existia fisicamente esse muro. Mas Paulo está tratando da área espiritual, da divergência que ainda hoje existe entre crentes e não crentes. Ainda existe um muro de separação que está separando as pessoas, que está deixando elas separadas de Deus.
ficando aliada nas coisas do mundo. Então, a lei desse mandamento, que consistia nas ordenanças, vamos observar o que diz. Indica que a legislação mosaica foi abolida. Não só cerimonial, mas toda a lei, com todas as suas ordenanças. Cristo, pela sua carne, desfez toda a condenação da lei, criando da lei um espírito vivificante, ou seja, um espírito de vida, como diz Romanos 8:2. Um espírito vivificante, um espírito de vida. Então Deus vem, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho amado, e cumpre a lei. Quem cumpre a lei não deve nada para a lei, né? Quando Jesus cumpre a lei, ele dá um fim naquelas ordenanças, para que o gentio possa se aproximar de Deus, para que você, que éramos considerados gentios, hoje nós somos nova criatura, pertencendo à família de Deus. Só um povo, só uma nação, só a igreja do Senhor Jesus, né? Não existe mais o muro de separação. Ainda no versículo 15, no final, ele faz a paz, ele reconcilia judeus e gentio, para poder dali fazer um povo escolhido. Então, Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, e pelo seu sangue derramado na cruz, ele trouxe a paz para nós, tanto judeus como gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Promoveu a verdadeira unidade no seu corpo. De ambos os corpos fez um. Judeus e gentios foram unidos para fazer só uma nova criatura. Não foi uma unidade externa, exterior, foi uma unidade interior. Nascer de novo, como diz a palavra do Senhor, né? E é espiritualmente a coisa. Nós somos espiritualmente adotados por Deus, com novas criaturas, andando em novidade de vida. Não existe mais a separação. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E no final ele diz que tudo isso foi feito porque ele queria dos dois povos fazer um. Deus não queria separar as pessoas, ele nunca foi isso. Ele não é Deus de divisão, né? Ele é Deus de união. Então Deus jamais teria um projeto para salvar só judeus e gentios não tem direito à salvação, não. Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, ele decide reunir os dois, matar a velha natureza e fazer uma nova criatura dos dois, unindo os dois para fazer uma nação só, um povo escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Então o versículo 15, ainda aqui no final, ele diz: para criar em si mesmo dos dois um novo homem, a unidade espiritual dos dois povos, judeus e gentios, foi feita por Cristo em si mesmo. Foi ele quem deu a sua vida na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, Deus trata em dois povos, judeus e gentios, para tirar dali e fazer só um indivíduo para glorificar o seu nome. É uma nova criação, e isso só acontece com a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o homem precisa aceitar Jesus como Salvador. É por isso que o ser humano tem que se chegar a Cristo, porque ele cumpriu a obra redentora. Olha, muita gente quer ir para o céu. Todas as pessoas querem ir para o céu. O que elas não querem é pagar o preço para chegar lá. Não querem conhecer a Cristo, não querem se chegar a Cristo para ter o direito à sua morada lá no céu. Mas Cristo, ele reconcilia o homem. O Espírito Santo entra em ação, convence o pecador vem até Cristo e aí acontece a obra da salvação e da regeneração. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele detalha isso em Tito capítulo 3, versículo 5, quando ele fala da obra redentora do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, a nova criação, a nova criatura, né? O novo homem, ele é representado pelo povo de Deus, a igreja. Veja bem, quando Deus fez o homem lá no Jardim do Éden, depois a Bíblia diz, e Deus arrependeu-se de ter feito, no caso aí, uma mudança de atitude de Deus, né? Deus mudou de atitude e disse, não, eu vou exterminar esse povo aqui e vou daqui de uma família fazer um novo povo.
E ele então, através de Noé e sua família, fez uma nova nação. Então ele exterminou aquela nação e fez uma nova nação a partir de Noé. Mas acontece que essa nova nação também falhou na sua missão. Também falhou. O homem se corrompeu. E o judeu começou a ficar orgulhoso, achando que por ser uma nação escolhida, ele estava em primeiro lugar e assim desclassificando o gentil. Aí Deus disse: não, eu vou fazer de novo uma nova nação. E aí não precisou Deus matar fisicamente mais um homem, mas ele precisa morrer espiritualmente. Aí nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Cristo. Agora nós somos igreja, somos nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, você é nova criatura, eu sou nova criatura, somos membros de um corpo, a igreja de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 16, nós vamos observar o elo dessa reconciliação, né? O que fez acontecer. E diz aqui que o elo da reconciliação é a cruz. Diz o versículo 16, né? Pela cruz reconciliar ambos com Deus. Então o elo de reconciliação foi a cruz. A cruz foi o imã que puxou tanto judeu como gentil para se reconciliar com Deus. A reconciliação dos homens foi feita através da cruz, e Paulo também explica isso lá em Romanos capítulo 5 versículo 10, e também em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 18 e 19, nós vemos também essa observação da reconciliação do homem com Cristo, com Deus, através da cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse elo de reconciliação foi a cruz. Veja bem, antes nós vimos que Jesus desfez a inimizade, aproximando os dois, e traz até a cruz, que a cruz foi o elo de reconciliação dos dois povos, de judeus e de gentios. Então, a cruz de Cristo é o nosso elo de reconciliação. Então, chegue-se ao pé da cruz, reconheça Jesus Cristo como Salvador da sua alma, porque Ele derramou o sangue precioso dele pela tua vida e pela minha vida, e nos fez uma nova nação, reconciliando-nos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que também estavam perto. Olha, a ação de Deus não é só com os que estão longe. Os que estão perto também precisam de reconciliação. Nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos igreja, e aqueles que ainda não aceitaram, que não são igreja, precisam se reconciliar, mas nós também temos as nossas falhas, temos nossos erros, temos orgulho, temos presunção, falta de sabedoria, né? Temos ganância. Tudo isso inerente à natureza humana ainda está em nós, e nós precisamos deixar ela mortificada, neutralizada, como Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, falando sobre isso. Então, essa natureza, ela precisa ser mortificada para que a nova natureza venha a fluir. Então, para que isso acontecesse, Jesus vem e evangeliza a paz, tanto para judeus como para gentil. Veja que Jesus, no seu ministério terreno, ele atendia tanto o estrangeiro como da nação. Algumas parábolas, algumas metáforas que Jesus usou, mas era para mexer com o coração do homem, para quebrantar o coração do homem, para que eles pudessem se aproximar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então esse versículo 17, eles vêm nos confirmar isso. Paulo afirma que o próprio Jesus evangelizou a paz, né? Os que estavam longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus. Então, ainda hoje, Jesus faz essa reconciliação de paz. Precisa ter paz tanto no ímpio, como precisa ter paz também no cristão. Nós precisamos pregar a paz e viver a paz. Você que é professor da escola dominical, como você vai pregar a paz se você não viver a paz? Então, essa palavra, ela tem que fazer efeito primeiro em mim e em você, para depois nós pregarmos ela, para que possa fazer efeito nos que estão longe. Porque, como nós vemos aqui, Cristo reconciliou o que está longe, mas também reconciliou o que está perto. No caso, judeu e gentil. E nós
precisamos fazer o papel de crente salvo na pessoa de Jesus Cristo, e não como judeu hipócrita, como Jesus falou. Nós temos que pregar a verdade, mas também temos que viver a verdade. Você vive a verdade? A verdade que você prega? Você vive essa verdade? Que você esteja na verdade. Jesus Cristo é a nossa verdade. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o penúltimo versículo, que é o versículo 18. Ele diz: por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Olha, está falando aqui que Jesus é o mediador, que nós não temos acesso direto ao Pai, a não ser por Jesus. Paulo está sendo bem específico, quando diz que por ele quem? Por o que morreu na cruz do Calvário, por o que deu a vida e o seu sangue precioso, por ele é que nós chegamos ao nosso Jesus. Então, por quê? Porque por ele, ambos, como diz aqui, têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aqui entra a Trindade em ação. Eu quero compartilhar com você a Trindade entrando em ação no versículo 18. Veja bem. Aqui a unidade espiritual de Jesus, de judeus e gentios em Cristo, em Jesus, essa unidade permite que tenhamos acesso ao Pai. Então, a Trindade entra em ação para fazer essa unidade. Como assim, pastor? Olha, o Pai, ele promove a unidade. O Filho, ele executa essa unidade. E o Espírito Santo, ele mantém ela. O Pai promove, o Filho executa e o Espírito Santo mantém ela. Porque essa unidade, ela tem que ser cativada e cultivada todo dia. Todo dia. E para isso, Jesus Cristo disse: eu vou ao Pai, mas vou deixar com vocês o Consolador. Ele vos instruirá, ele falar para vocês, ele vos ajudará a manter-se fiel. Então, o papel do Espírito Santo é manter essa nossa reconciliação, é nos alertando para que nós possamos andar, como diz o ditado popular, na linha com Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, recapitulando, o Pai promove a unidade. Como ele faz isso? Ele recebe o pecador remido. Deus recebe o pecador remido pelo sangue de Cristo. Então, primeiramente passar em Cristo, para depois chegar em Deus. Ninguém chega em Deus sem passar por Jesus Cristo. Se alguém está te ensinando uma coisa diferente, isto é antibíblico. Jesus é o nosso mediador. Por quê, pastor? Porque ele pagou o preço lá na cruz, reconciliando-nos com Cristo. Então foi ele o mediador para chegarmos até Deus. Louvado seja Deus. E o Filho, Jesus, no caso nós estamos falando, ele executou esse projeto. Como? Ele morreu na cruz do Calvário para fazer uma nova aliança entre o homem e Deus. Então ele executou o projeto que Deus fez. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo, né? Ele é o introdutor dessa nova vida no corpo de Cristo. Ele convence o homem e traz até Cristo. Então, a tarefa do Espírito Santo é convencer. Nenhuma mensagem minha e tua vai convencer o pecador. Isso é papel do Espírito Santo de Deus. Você pode ser o maior pregador, o maior ensinador do mundo. Você só dá as instruções. Mas o Espírito Santo é quem convence. É o Espírito Santo quem traz até Cristo. Então ele mantém, até hoje, ele mantém esse vínculo entre pecador e Cristo. E Cristo reconcilia o pecador com Deus. E para isso acontecer, Deus só aceita se for uma nova criatura, porque aquele velho homem tem que morrer e tem que ressuscitar um novo homem. Com Cristo somos ressuscitados. Louvado seja o nome do Senhor. O último versículo é o versículo 19. Diz assim: assim que já não sois mais estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Então, Deus está tratando agora com gente da família dele. Não somos mais forasteiros, não existe mais judeu, não existe mais gentio, não. Existe igreja. Igreja, existe família de Deus.
Não há mais divisão. Então, essa é a muralha de separação que o apóstolo Paulo vai falar para nós aqui em Éfeso. Na próxima lição, na 7ª lição, você vai entender direitinho sobre isso, porque lá o comentarista especifica muito melhor para você essa situação que nós observamos deste muro de separação que na realidade ele existia e separava lá no tabernáculo o povo, o judeu do gentio, e a distância era grande, e você vai observar isso nessa lição. Mas Paulo está tratando aqui da área espiritual, até porque o muro foi reconstruído muito depois de Paulo ter enviado essa carta, né? Paulo enviou essa carta falando da área espiritual, né? E nós vamos observar que os muros de Jerusalém foram reconstruídos muito depois que Paulo tem falado isso. Então, no versículo 19, né, ele apresenta o fruto da obra de Cristo, a unidade conquistada pela sua cruz. Então, as diferenças, elas são desfeitas, os costumes são lançados por terra. Agora, nova criatura em Jesus Cristo. Então, o poder unificador do Espírito Santo opera através do sangue de Cristo e faz com que todos os crentes e todas as raças, línguas e povos formem um só povo, uma só família, e os torna concidadãos do céu. Então somos agora a família da fé. Você pertence à família da fé, eu pertenço à família da fé. Antes nós éramos estrangeiros, mas agora em Cristo somos uma nova raça. Em Cristo nós somos uma nova família. Então veja bem, aqui está a palavra de Deus para você. Eu quero agradecer a tua participação. Eu quero dizer que você é muito importante para nós. Se você não estivesse aí, nós não estaríamos aqui. Então, nesse momento de pandemia, passe uma revisão nas aulas anteriores. Pegue desde a primeira aula. Enriqueça o seu conhecimento. Claro, também pegue outros estudos, outros livros, outras revistas, para você acompanhar e aumentar o seu conhecimento. Nós estaremos aqui desse lado, você aí desse lado. Não se preocupe, Deus está no comando de tudo, como eu sempre digo. Mas assista ao nosso canal no YouTube, assista às aulas anteriores e continue. E se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos aqui com mais um assunto da Escola Bíblica Dominical. O meu abraço a você, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida.